Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus.
Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar. Nós iniciaremos então a nossa prece, né, de todas as manhãs, que de certa forma abre os trabalhos que aqui serão realizados, e na sequência então apresentaremos, né, o palestrante da nossa manhã, que é da cidade hoje de Marília, tá? Eu convido a todos neste momento para que nós fiquemos na mesma sintonia desta prece, que se esforcem, né, na concentração, que se entreguem esse momento de prece. Hoje a nossa prece não será cantada, nosso irmão Maurício não pôde estar aqui nesse momento, mas será uma prece também de muita entrega, de muita gratidão, né, de muita sintonia com o nosso Mestre Jesus e com os nossos mentores amigos. Convido a todos então a silenciarem neste momento, aqueles que ainda não se assentaram, que se assentem, que se acomodem, né? E na medida em que nós vamos acomodando a nossa mente, o nosso coração, também vamos acomodando então o nosso espírito, o nosso pensamento, que nos direciona, né, em todas as ações da nossa vida, todas as ações do dia. E nesse momento de silêncio, de entrega, de paz, que tanto precisamos, nós nos permitimos conversar
em pensamento, ou até mesmo aqueles que quiserem, em palavras pronunciadas, no silêncio do coração, com Jesus, nosso mestre, nosso orientador, aquele que nos acompanha, nos encoraja, nos mostra o caminho, nos direciona em todos os momentos, sejam eles de alegria, de tristeza, de medo, de anseio. E através dos seus mentores amigos, dos nossos mentores amigos, Jesus se faz onipresente em nossa vida, em todos os segundos. E eu sei que às vezes se torna até um pouco repetitivo dizer, mas seria importante que nós disséssemos a todos os segundos o quanto temos a sua presença de verdade na nossa vida. E por esta presença, por nos acolher, por nos compreender, por nos guiar, por nos trazer oportunidades, é que nós expressamos a nossa eterna gratidão. E pedimos também para que essa gratidão não fique só nas palavras de uma prece, que já é muito, mas que essa gratidão possa ser expressa através dos nossos atos, das nossas ações do dia a dia, onde estamos, com quem estivermos. Que nós possamos manter a sintonia que se faz presente nesse momento e que ainda se fará por toda esta manhã, que essa sintonia permaneça conosco durante toda a semana, todo o mês, todo o resto do ano, e assim, a cada lugar onde estivermos, que possamos nos tornar pessoas úteis aos nossos irmãos, que possamos exercer o nosso trabalho de cristão, que possamos, como diz uma frase muito belíssima, florescer onde formos plantados. Florescer, mesmo que estejamos rodeados de pedras, mesmo que algumas pessoas possam estar sem muita água para nutrir, que nós possamos assim mesmo usufruir dessa coragem que Jesus nos traz e que a doutrina nos ensina, e que então floresçamos onde estivermos, com quem estivermos. Que assim seja. E agora sim nós apresentamos então o Breno Costa, que é da cidade de Marília, né? O Breno é de família espírita, é também envolvido com a doutrina desde sempre, participa de inúmeros cursos, né, no Núcleo Espírita Amor e Paz. Atualmente ministra o curso semanal Estudo das Obras do Espírito André Luiz, é um dos coordenadores da Mocidade Espírita, é responsável pelo atendimento espiritual com fluidoterapia e atendimento fraterno lá em Marília. Desde a infância, Breno experimentou de maneira constante esse fenômeno, né, dos desdobramentos, né, vindo mais tarde a desenvolver a psicografia. Vocês terão oportunidade de conhecer as suas obras, né? É também administrador de página de Facebook, criador de portais espíritas, e também tem, então, esses 5 livros publicados, que têm como título Depressão, o que fazer, Lições de Nosso Lar, Desmistificando o Mundo Espiritual, Em Busca da Felicidade e Lições dos Mensageiros, que hoje se faz o tema, né, da palestra desta manhã. Breno, como profissional, presta também é formado, né, em Direito, atualmente é juiz federal do trabalho e também professor de Direito e Processo de Trabalho. E dentro desse trabalho espírita, né, da doutrina espírita, que aliás tem horas que não dá para separar, né, porque acabamos de fazer uma prece onde a gente pede que façamos esse trabalho em qualquer atuação que estejamos,
está também como palestrante, né? E hoje, felizmente, na nossa cidade, na nossa casa. Breno, muito obrigada de antemão, e agora o espaço é todo seu. Bom dia. Será que eu liguei? Tá. Agradeço a oportunidade de estar vindo aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o Espiritismo, sobre nossos estudos, essa última obra. Nós não vamos ficar só nela, nós vamos falar de outros assuntos também. Tudo que eu vou falar para vocês está com base em Kardec e com base em André Luiz. E aí já de início a gente tem que entender que André Luiz não contradiz Kardec. Ele aprofunda nos conhecimentos do Espiritismo e aí ajuda a compreender melhor o que está em Kardec. Então a gente tem que sempre entender isso. O André Luiz, as obras de André Luiz foram escritas em 1950, é muito tempo atrás. De lá para cá, todos os grandes médiuns respeitados confirmaram o que o André Luiz diz. Mais do que isso, Manuel Filomeno, agora no livro, fugiu o nome, Estudo das Obras de André Luiz, pelo médium Divaldo Pereira, ele falou que existe um antes e depois do Espiritismo. E esse antes e depois é justamente André Luiz. Ele fala, ninguém foi tão profundo, tão didático, tão preciso ao descrever o mundo espiritual. E aí a gente tem que entender que então não há contradição entre os dois. O que eu vou falar para vocês está na base de André Luiz, Kardec, a minha experiência em desdobramento, que eu faço desde criança, desdobramento consciente, que é você se projetar do corpo físico e visitar as regiões espirituais, e também a psicografia, mas tudo com base nos dois. Porque nós vamos tentar vencer aqui duas barreiras mentais que são naturais da reencarnação, para conseguir avançar nessa compreensão do universo espiritual. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente acaba seguindo um pouquinho que a sociedade vem seguindo. E o Espiritismo, ele é uma revolução na religião, em vários aspectos, né? O primeiro aspecto, um dos aspectos, é que nós temos, até então, a religião fixando que você, se fizesse o mal, iria para um inferno. Se fizesse o bem, iria para um céu. Aí vem Kardec e fala, não, peraí, não existe isso. O que você tem você tem um mundo espiritual e você tem regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas. E você vai reencarnando, evoluindo. Vem André Luiz e fala, sabe as regiões? Então, agora vocês já podem compreender que não é região, são esferas, são mundos. O universo espiritual ele é muito mais complexo do que o nosso. Então, ele é formado de esferas espirituais. E você vai habitar a esfera espiritual em sintonia com o seu espírito. E aí que a gente tem que começar a quebrar as barreiras. Porque nós trazemos na nossa mente uma ideia muito infantil de mundo espiritual. A gente acha que vai desencarnar e vai ficar sentado, olhando para um lago. Né? Aquela coisa do jardim da novela Viagem, né? Não tem nada, só nuvem, jardim, água. Né? A gente não tem uma ideia infantilizada do mundo espiritual. E aí quando lê André Luiz escrevendo uma cidade complexa, fala, nossa, isso daqui deve ser invenção. Inclusive dizem que teve que levar o Chico para lá para conhecer. Quando ele começou a psicografar, não tinha até então, ele começou a psicografar, teve que levar ele para lá. Então qual que é a primeira barreira que a gente precisa entender? O mundo espiritual, que hoje a gente pode entender como um universo espiritual, apesar do nome espiritual, ele é formado de matéria. É matéria. Lá é matéria, apesar do nome espiritual. O nome espiritual usado na codificação quer dizer que o espírito vai para outro lugar, para um outro mundo, um mundo espiritual, para um outro universo, um universo espiritual. Mas é matéria. Não adianta querer inventar vários outros nomes. Matéria perispíridica, antimatéria,
matéria fluídica. São todos nomes para querer designar o quê? Matéria. É matéria em outra composição. Ah, mas isso não está em Kardec. Não está mesmo? E na questão 27 do Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, então 2 elementos gerais do universo, o espírito e a matéria, o que os espíritos respondem? E Deus, o Criador. Então Deus criou o espírito e criou a matéria. A matéria é o instrumento do espírito. Espíritos somos nós. Então o mundo espiritual é Deus? Não, né? O mundo espiritual é espírito? Não. Sobrou o quê? Matéria. Então ele é material. E é lógico isso, porque senão você iria andar num chão? Não ia ter chão, porque o chão tem que ser formado de matéria. Quando você está no mundo espiritual, você está pisando em um chão, está olhando para um céu. Se tiver de dia, vai ter sol. Se tiver de noite, vai ter estrela, vai ter lua. Então, quando você está lá, na esfera espiritual, você vai sentar numa cadeira. Se não existisse matéria, você ia cair da cadeira, ia cair no nada, não ia ter nem chão. Então, tem que ter matéria. Quem leu Nosso Lar, quem já assistiu Nosso Lar, viu lá a descrição de casas, ônibus, né, praças. O que é aquilo? Florestas, rios, é matéria. É uma outra matéria, uma matéria em outra composição, muito mais sutil que a nossa. Né? A nossa é muito densa, a nossa é muito densificada, mas é matéria, é uma derivação da matéria elementar primitiva, do fluido cósmico universal. E qual que é a segunda barreira que a gente precisa vencer? Que o universo espiritual ele é mais complexo que o nosso. Qual que é o principal? O espiritual ou o físico? O que vocês acham? O que os espíritos respondem? Aí não sou eu, são os espíritos. O espiritual. O espiritual é pré-existente à formação do universo físico e sobrevive à destruição do universo físico. O universo físico é uma escola, a gente reencarna para desenvolver, mas o nosso verdadeiro lar é o universo espiritual. Lá é o principal. Mais do que isso, qual é pálido reflexo de qual? Também está lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, o universo físico é um pálido reflexo do universo espiritual. A vida parte de lá para cá. Pálido reflexo, ou seja, a vida lá é mais complexa do que aqui. Isso é lógico, a gente veio para a escola. Né? Então aqui você vai trabalhar, vai estudar, vai casar, vai ter filho, vai desenvolver família. Aí volta para lá e fica parado olhando para nada. Não, lá a vida é mais complexa. Na verdade, a vida parte de lá para cá. Isso quer dizer também que quando você morre, você apenas descarta o corpo físico e continua vivo. Você está vivo, tá vivo lá. Né? Eu vi o espírito do fulano. Não, você viu o fulano. Né? Você viu ele. Eu vi o espírito do Breno. Não, você viu o Breno. Vocês estão vendo o espírito do Breno agora também. Né? Então aqui, eu sou espírito. Nós somos espíritos. Estamos encarnados. Depois estaremos desencarnados. Mas nós somos espíritos já hoje. Né? Então não é depois que vai nos tornar. E aí nós temos que tentar entender esse desenho do Chico, do livro Cidades do Além. Que ele tenta descrever a complexidade no universo espiritual. Teoricamente, cada faixazinha dessa é uma esfera espiritual. Olha o nosso lar aqui. Todas essas 3 primeiras são as esferas umbralinas, que por causa do capítulo 1 do livro Nosso Lar, a gente ficou com uma imagem muito negativa. Porque André Luiz estava descrevendo uma região dessa esfera, do umbral denso. Mas são esferas, são mundos. Por que chama umbralinas? Porque são de passagens. Você desencarna, em regra vem para uma das 3 aqui, vive um tempo lá e reencarna novamente. Se você atingir o nível de evolução lá, você consegue ascender para outras mais sutis. Lembra da mãe do André Luiz, que veio visitar ele? E quem lê a coleção André Luiz vai ver um monte de exemplo
de espíritos que vivem em esferas superiores e vêm até nosso lar visitar. No livro Libertação, Matilde, que está aqui, vem visitar André Luiz aqui para dar uma missão para ele vir para uma esfera mais densa do que essa. Então nós temos que entender que essas faixas são esferas. É uma barreira muito difícil da gente vencer. Porque a gente imagina esse universo algo muito, né, sutil, algo muito abstrato. Como que a gente tem que entender isso? Dessa forma. Cada esfera é um mundo. Cada esfera daquela. Quando você está em uma das esferas, volta a dizer, você está pisando no chão, olhando para um céu. Quando eu estou desdobrado e andando por uma das esferas lá, eu estou visitando uma esfera espiritual. Não é à toa que em toda a coleção, em todos os livros, está dito esfera. É esfera. Né? São mundos. Né? No curso que eu dou lá do André Luiz, tem uma passagem lá que o André Luiz descreve um grande rio que passa por nosso lar. E que eles tratam a água na sua entrada de nosso lar e na sua saída, para que quando saísse de nosso lar, levasse uma água magnetizada, fluidificada para cidades não tão desenvolvidas. Olha a preocupação de já de uma colônia desenvolvida. E aí, numa dessas aulas, um frequentador perguntou, mas para onde que vai esse rio? Eu falei, vai desaguar ali no mar. É uma esfera. Tem montanha, tem mar, tem país, tem continente. A gente tem que desmistificar isso. A gente tem que entender isso. Quando você está lá, você está vendo isso. Porque senão você não vai entender nada da coleção André Luiz. E aí você não vai entender nada do que Divaldo também escreve, nada do que está em Ivone. Você não vai conseguir compreender o universo espiritual enquanto não vence essas barreiras. Porque, por exemplo, entrando no livro, aliás, antes eu vou descrever esse desenho. Esse desenho foi eu que fiz, por isso que é feio assim. Eu não sei desenhar. O dia que eu vier desenhar aqui, vocês falam, nossa, é mediúnico, porque não dá. O universo espiritual, ele tem tudo isso de esfera. Isso tudo é terra, são esferas espirituais da terra. Nós temos aqui, onde nós estamos, uma entrelaçada conosco. A gente não consegue ver, mas tem trabalhador, a não ser quem seja médio ostensivo, tem trabalhadores espirituais aqui com a gente, ministrando boas energias, controlando a entrada de espíritos que possam entrar ou não, atendendo outros. Eles estão nessa esfera. Aqui na coleção está a crosta terrestre, ou crosta a crosta, que quer dizer o quê? A esfera espiritual diretamente em contato com a esfera física. Mas você pode ascender para esferas mais sutis ou ir para esferas mais densas. Na doutrina, essas esferas densas ainda está com esse nome mistificado. Trevas, abismos, mas lá também são mundos. Quem leu Libertação, vê que André Luiz vai visitar uma cidade enorme nessa esfera aqui. É enorme a cidade. Na verdade, lembra as nossas cidades, que ele fala, eu entrei pela periferia, mal cuidadas, ruas todas mal cuidadas, pessoal na ociosidade, fui andando até o centro da cidade. Quando cheguei no centro da cidade, praças bem cuidadas, palácios, casarões, né? Lembra até cidades parecidas com a nossa, aqui, nessa daqui. Então é isso que seria o universo espiritual mais complexo. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender isso daí. Os desenhos que eu vou mostrar agora é do projeto Imagem. Se vocês jogarem no Google, vai te mandar para o site. É daqui, acho que é aqui de Matão. Não sei se é daqui de Matão. É uma pessoa que organiza isso. Ele pega os livros espíritas e transforma em desenho. Aí uma passagem. Percebem? Que tem árvore, arbusto, que eles estão andando em um chão, que tem um prédio, aí, matéria. Percebe que tem uma lua ali? Quando você está lá, você está numa esfera, está em um mundo. Aqui é André Luiz indo conhecer o Aniceto, que seria o mentor dele ao longo desse livro. Ele iria estagiar
nessa instituição. Olha o tamanho dessa instituição. É uma universidade. Eles vão lá estudar, se preparar para reencarnar. Inclusive, e aí é importante também a gente já avançar no conhecimento, de que não existe improviso no trabalho no bem. Eles trabalham, estudam, programam a reencarnação. Então, quando chega um momento que você é convidado para um trabalho, que você é convidado para desenvolver algo voltado à caridade, ou assistência espiritual, ou as duas coisas, é que chegou o momento para o qual você se preparou lá no mundo espiritual. E aí entra o livre-arbítrio, você pode escolher ou não. Você pode fugir dessa programação ou seguir. Mas eles se preparam, não há improviso no trabalho no bem. E nessa instituição, o André Luiz conheceu vários médiuns que falharam, programaram, estudaram na instituição, reencarnaram para desenvolver um projeto no espiritismo, na divulgação, na mediunidade, nas palestras, na doutrinação, reencarnaram e, pelo livre-arbítrio, falharam. Então ele conheceu a história do Otávio, que eu vou contar para vocês nessa roda de conversa. Otávio, ele desencarnou e foi morar em uma região densa do mundo espiritual, assim como André Luiz. Estava lá em sofrimento numa região densa. Foi socorrido e, assim como André Luiz, levado para o nosso lar. Em nosso lar, voltou a ter saúde, se reequilibrou, trabalhou, estudou, falou, não, eu quero reencarnar agora, quero resgatar algum dos meus débitos, quero trabalhar no espiritismo, quero desenvolver uma mediunidade. Então ele se preparou para isso e fez uma programação de vida. A programação de vida dele era a seguinte: ele iria ser médium ostensivo, não iria se casar, mas em determinado momento da vida dele, ele iria adotar 6 órfãos, que na verdade eram irmãos deles ali de nosso lar, que estavam trabalhando com ele. Então ele iria adotar esses 6 amigos, 6 irmãos de nosso lar, e aí juntos os 7 iriam desenvolver um grande trabalho em prol do espiritismo, da caridade, de Jesus. Era a programação de vida. E aí lá foi Otávio reencarnar. Reencarnou numa família espírita, o que ajuda muito para quem tem uma mediunidade ostensiva, porque já tem uma orientação desde a infância, frequentando o centro espírita, já teve todo o ensinamento. Mas lá pelos 13 anos, a mãe dele desencarnou. E isso estava programado. Na vida dela estava programado ela desencarnar. O pai, passado um tempo, casou com uma nova esposa, também programado. E essa madrasta era muito carinhosa. Até agora está fácil, né? Ela era carinhosa, era amorosa, então envolveu ele em muito amor. Porém, eles nunca tiveram uma riqueza material, né? Nunca passaram necessidade, mas o dinheiro era contadinho. E Otávio começou a se fixar no fato de que não era rico, começou a se fixar no fato de que a mãe morreu, começou a duvidar da mediunidade dele, começou a achar que não era feliz, que não estava dando certo. E lá, já na juventude dele, ele foi procurar médicos, porque ele começou a falar assim, tem algo errado comigo. Ele foi o quê? Como ele foi fixando a mente dele em aspectos negativos, em vez de olhar tanta coisa boa que ele tinha, pai amoroso, madrasta amorosa, família constituída, uma vida material que não era de riqueza, mas era o suficiente, né? Os amigos do centro espírita, toda a orientação que ele recebia, não, ele se fixou no que era ruim. Então ele foi abrindo portas mentais para obsessão. E quando foi num médico, né, tem caso que tem que ir mesmo, claro, né, mas ele foi num médico muito materialista, que orientou ele ao quê? Você é jovem, vai curtir a vida, né, vai beber, vai nas noitadas. E ele falou, então eu vou. E foi. E aí se desequilibrou mais ainda. Por quê? No espiritismo a gente aprende que a vida se expressa em equilíbrio.
Para você ser feliz, você tem que estar equilibrado, em paz, em harmonia. Então, você colocar os dois pés na canoa não dá certo. Ao mesmo tempo, ele continua frequentando o centro e querendo levar uma vida totalmente desregrada. Então, ele ficava com as portas mentais abertas para a obsessão, fascinação e tudo que vinha de ruim. Ao mesmo tempo, tentava frequentar o centro. Isso não deu certo, ele foi se perdendo cada vez mais, a ponto dele já abandonar a frequência no centro espírita. O pai veio a desencarnar. A madrasta adoeceu gravemente. Só que ela tinha 6 filhos. Lembram dos 6 órfãos que ele tinha que adotar? E ela pediu para ele adotar. O que vocês acham que ele fez? Você acha que ele adotou? E aí? Mas estava programado? Estava na programação de vida lá? Não adotou. Abandonou as 6 crianças, que em verdade eram 6 espíritos amigos. Né? A lei divina funciona com perfeição. Nós somos aproximados, chegamos perto das pessoas que têm ligação conosco. Então, os 6 órfãos não estavam ali, né, à toa, mas ele esqueceu toda a visão espírita que ele tinha, usou a materialista e falou: você está louco, vou adotar 6 crianças. E abandonou os 6 irmãos à própria sorte. Aí se perdeu de vez, veio a casar que não estava previsto o casamento, se entregou ao álcool, veio a desencarnar, foi para uma região infeliz, foi socorrido de novo e estava lá em nosso lar, em tratamento porque estava adoecido. O remorso, a culpa, a depressão, os erros cometidos que ficaram em seu perispírito, em sua mente, estava ali no instituto em tratamento intensivo, porque ele estava gravemente adoecido. Né? E que lições a gente pode tirar aí disso? Primeiro, a gente tem que sempre lembrar que Deus é infinita misericórdia. Deus é infinito amor, infinita luz. Olha esse caso do Otávio. Errou, foi para o nosso lar, programou, reencarnou, errou de novo, foi para o nosso lar. Ou seja, ele vai ter que passar pelos resgates necessários. Vai ter que colher os frutos amargos que plantou. Porém, Deus nunca abandona. Deus nunca inviabiliza a possibilidade de recomeçar. E esse recomeço pode ser hoje, pode ser amanhã. Você sempre pode recomeçar. Erros todos nós temos, imperfeições. Frutos amargos todos nós plantamos, e que eles vão chegar em algum momento. Mas Deus sempre dá a possibilidade de evoluir, sempre dá a possibilidade de recomeçar e, como diz o Chico, fazer um novo final. Não é possível apagar o que foi feito, mas é possível fazer um novo final. Além disso, fica claro que não existe determinismo. Nós vamos seguir uma programação de vida, mas a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso modo de viver depende dos nossos atos diários. É o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então não adianta eu reencarnar, minha esposa é um espírito amigo, mas se no meu dia a dia eu for materialista, intolerante, nervoso, mal-humorado, rabugento, nosso casamento vai ser um inferno. Não importa que o casamento ele é mais um resgate kármico, se no dia a dia nós fizermos o evangelho no lar, tomar cuidado com os pensamentos, vigiar os pensamentos, ser tolerante, carinhoso, amoroso, seremos felizes. Então a nossa felicidade é uma construção nossa e diária, não é programação de vida. Não existe programação de vida para errar. Não existe programação de vida para fazer o mal. Existe programação de vida para passar por alguns resgates, passar por algumas provas e trabalhar no bem. No bem, sim, não tem improviso. Todo trabalho no bem é fruto de preparação e de uma equipe de encarnados e desencarnados. Nós temos que ter isso sempre em mente. Não tem esse determinismo. E como que eu sei se eu estou na minha programação de vida ou não? É muito simples. É só não fazer o mal.
né? Se você fizer o mal deliberadamente, pronto, não está na sua programação de vida. Ah, eu errei em tal coisa. Não estava na programação de vida. Não tem programação de vida para isso. Mas tem para provas e expiações. A lei divina é como se fosse uma grande fazenda. O que você plantar, você vai colher. Você pode plantar o que você quiser. Deus dá o livre-arbítrio. Pode plantar o que você quer. Só que você vai ter que colher e você vai ter que se alimentar do que você plantou. Então não adianta plantar limão e esperar que venha laranja. Vai chegar limão. Só que como eu falei para vocês, a construção da felicidade ela é diária. Então não importa se em algum momento da nossa vida vai chegar a cesta com frutos amargos. Importa é o que você vai fazer com isso. Nós temos que sempre aceitar as dificuldades com resignação, procurando fazer o melhor, procurando seguir o Evangelho, manter uma vida idônea, com tranquilidade. Se Otávio tivesse aceitado as dificuldades materiais com resignação, a perda da mãe com resignação, com fé, vendo que tinha um pai amoroso, uma madrasta amorosa, um lar constituído, amigos, focalizado no bem, ele não teria se desviado o tanto que desviou. Então, se você estiver levando uma vida aceitando as dificuldades, com fé, com resignação, lutando para fazer o melhor diante disso, em sintonia com o Evangelho, de forma idônea, não tenha dúvidas que você está seguindo a sua programação de vida. É isso que nós precisamos sempre seguir. E avançando um pouquinho na história, para dar tempo de falar um pouquinho mais, eles fazem uma viagem. Lembra que eu falei para vocês que são esferas espirituais? Ele faz essa viagem saindo lá do nosso lar está aqui. Ah, nosso lar está no umbral? Está no umbral, é o que eu falei para vocês. Umbral é só o nome, porque umbral vem de umbral da porta, é passagem. Então, normalmente a pessoa desencarna, vem para cá, fica um tempo aqui e reencarna. Ou, se conseguir, ascende para mais evoluídos. Então, ele está aqui, aí daqui ele vem para cá. Ele conta essa viagem, que ele vai passando pelas estradas, né? Tem muitos seres em sofrimento, e eles chegam nessa instituição. Essa instituição já está num umbral denso, que é a esfera espiritual do lado aqui da nossa, é a primeira esfera. Quando você consegue fazer essa transição, é a primeira esfera. E lá tem muitas instituições de socorro. Já tem muitas colônias desenvolvidas. A gente tem sempre uma visão preconceituosa com o umbral, né? Tem muitas colônias desenvolvidas ali. Tanto que uma delas mantém esse posto de socorro. Esse posto de socorro é como se fosse um país montar um posto de socorro lá no meio da guerra da Síria, para socorrer os dois lados. Então ele está no meio da briga ali, está no meio da guerra. Por isso ele tem toda uma fortificação. Percebe como a gente tem que entender que é matéria? Isso daqui, do que é formado esses muros? Tem armas no muro, perceberam? Porque eles são constantemente atacados pelas inteligências que não querem eles ali. Porque eles socorrem todo mundo que está em nível de ser socorrido ou que quer ser socorrido. É uma instituição de socorro com mais de 3.000, 4.000 atendidos. Então eles são sempre atacados. E ali ele conhece o Alfredo e a Ismália. A Ismália, para vocês terem noção dessa questão de esferas, ela é um espírito mais evoluído. Ela vive numa esfera muito evoluída do nosso planeta. O Alfredo vive numa esfera já essa daqui. Ou seja, os dois, apesar de terem sido casados, ela conseguia acessar uma esfera superior e morar lá, e ele teve que ficar num umbral denso. Em verdade, Alfredo, ele foi socorrido por essa instituição, entrou como atendido, ficou lá, foi atendido, se recuperou e hoje era o dirigente da instituição. Ismael ia visitar ele. Ah, mas por que ele não ia para lá? Porque não tem jeito. O superior visita o inferior, mas o inferior não consegue ascender até o superior. Não consegue, não tem como ir. Não tem nível evolutivo para isso. Então ela vem. Ah, mas por que ela não mora lá com ele de forma definitiva?
porque os mentores espirituais falaram que era importante essa separação para Alfredo entender todas as oportunidades perdidas durante a reencarnação. Porque durante a reencarnação, ele cedeu à influência negativa de um falso amigo que envenenou o casamento dos dois e ele abandonou Ismália à própria sorte. E ele, já no nível de dirigente da instituição, procurou esse falso amigo. E atualmente, nessa história, esse falso amigo estava sendo atendido na instituição. Porque esse falso amigo não destruiu só o casamento do Alfredo e da Ismália, destruiu de várias pessoas. Era um espírito muito infeliz que destruiu de muitos casamentos. E isso fez o quê? Adoeceu. Quando desencarnou, ele estava muito adoecido. E Alfredo, nessa ideia de aceitar as dificuldades, procurando fazer o melhor, procurando evoluir em sintonia com o Evangelho, falou, não, eu vou buscar ele, eu vou perdoar ele, eu vou cuidar dele. E quem é a primeira pessoa que ganha quando a gente perdoa alguém? A gente mesmo. Ele, o falso amigo, estava tomado de remorso, de culpa, mas Alfredo estava tranquilo. Tinha perdoado ele, estava cuidando dele. A gente tem que, aí é uma outra barreira mental, a do Evangelho. A gente tem que entender que o Evangelho é um guia de saúde mental. Ele é um guia. Né? Onde está escrita a lei de Deus? Está onde? A lei divina está escrita onde? Não é na Bíblia, não é no Alcorão, não é no Bhagavad Gita dos hindus, é em nós mesmos. É na nossa consciência. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina. Nós temos os dons divinos. O Evangelho de Jesus é um lembrete. Olha, é isso que vocês têm que fazer. Vocês esqueceram. Porque vocês estão muito entregues aos vícios, ao materialismo. Mas é isso que vocês devem fazer. É isso que vocês devem fazer para respeitar a sua essência, que é espiritual, a sua natureza, que é espiritual. Se você não entender isso, é como um cachorro viver dentro do mar ou um peixe em cima da árvore. Nunca vai ser feliz. Você está desrespeitando a sua essência. Enquanto você não compreender que é espírito, que é filho de Deus, e por isso seus dons verdadeiros estão ligados ao amor, à fraternidade, ao sentimento, à bondade, você vai ser infeliz. Então, quando nós procuramos evoluir nesse conceito de fazer o bem, fazer a prática da caridade, oração, meditação, você começa a respeitar a sua essência. O primeiro efeito é experimentar a felicidade já no hoje. E o perdão entra nesse trabalho que você tem que fazer. Essa é a Ismália. Ó, tem até efeito especial, ó que legal. Né? Ó. O que é isso? Tentando retratar o que o André Luiz escreveu. Ela é um espírito mais evoluído e ela é convidada para tocar um instrumento. Perceberam? Instrumento no mundo espiritual, sentada, tipo um piano, matéria. E ela, quando toca esse instrumento, André Luiz fala que foi uma das melhores sensações que ele sentiu em toda a sua existência. Que ele nunca sentiu uma paz e uma felicidade tão grande, que ela recebia uma luz e distribuía isso para todos que estavam assistindo, em forma de uma chuva de pétalas de rosa, que eram energias que caíam sobre eles e davam novo ânimo. Dava um sentimento muito diferente. E mas disse que não era dito nenhuma palavra, mas a música era tocada de uma forma que eles sentiam a letra no íntimo do espírito. Todos sentiam a mesma letra da música, mas no íntimo do espírito. O que essa lição traz para nós? Nós estamos tão acostumados aos vícios e às materialidades que a gente não consegue entender que nós seremos muito mais felizes envolvendo dons verdadeiros, dons espirituais. Nós estamos tão presos, né, nessa lama de vícios e materialidade
que se um amigo tenta mudar, a gente até ridiculariza ele. Ah, você parou de beber? Como assim? Você está louco? Vai dar uma de santo agora? Se o outro pensa em começar a mudar a alimentação, fala, mas como assim? Você vai querer agora, vai ficar chato? Ficar querendo comer coisa saudável agora? Cadê a comida gostosa? Está tão preso nisso, né? Outro vai querer acordar cedo para ir andar, para caminhar, andar de bicicleta. Outro vai querer meditar, vai querer orar. A gente ridiculariza, porque a gente não consegue entender que nós seremos mais felizes desenvolvendo dons do Espírito do que nos mantendo nos vícios. A gente não consegue entender isso. E essa lição demonstra isso para nós. Imagina o grau de felicidade que vive Ismália, comparado ao grau de felicidade que vive a gente. Porque quando a gente reencarna, o que acontece? Nós temos um esquecimento temporário do que nós somos verdadeiramente. Criamos uma personalidade para essa vida. A personalidade para essa vida passa por uma fase de condicionamento, em que os pais, as sociedades, ensinam o que fazer para ser feliz. Sabe como que são esses ensinamentos? Trabalha até morrer para ganhar dinheiro, senão você vai ser infeliz. Bebe até passar mal, senão você não está aproveitando a vida. Come até passar mal, senão você não está aproveitando a vida. São condicionamentos de uma sociedade materialista adoecida. E que nós agregamos isso à nossa personalidade e aprendemos que é assim que se faz. E seguimos isso de forma robótica, automática. Não raciocinamos, não despertamos para a realidade que nós não somos corpo, nós somos espíritos, que nós devemos evoluir nesse conceito. Outro efeito especial aí, bem legal, olha que legal. Carrinho, vocês viram o carro passando? Olha ele. Mas tem carro no mundo espiritual? Tem, não tem aqui? Mas o espírito não sai voando lá? O espírito evoluído, que já consegue dominar a matéria, que já consegue dominar o corpo dele, consegue. Só que não adianta alimentar a ilusão que você vai desencarnar e vai virar espírito de luz. Não vai. O Emmanuel faz todos os prefácios dos livros André Luiz, todos. E ele deixa bem claro o recado. Nós continuamos a ser quem somos. Por isso que o Espiritismo fala de reforma íntima. É mudar hoje. Primeiro que mudando hoje, você já vai experimentar hoje uma vida melhor. Mas aí o futuro é melhor ainda. Então, nas esferas próximas da Terra, onde a matéria ainda está mais densa, pronto, travou. O corpo espiritual também. Inclusive no processo de desencarne é comum a pessoa pegar um pouquinho do fluido vital do corpo denso para formar o corpo espiritual. É um corpo espiritual muito pesado. É um perispírito muito pesado. É densificado, agora saiu. É muito denso. Então é muito mais difícil volitar, viajar. Espíritos mais evoluídos, sim, já formam um corpo espiritual muito mais sutil e consegue trafegar na matéria e no espaço de forma muito mais tranquila. E aí nessa passagem, quando eu falo para vocês que a gente tem que quebrar essas barreiras mentais, é que André Luiz está nesse posto de socorro e Alfredo fala para ele, dorme aqui, porque está chegando uma tempestade. Amanhã você pega meu carro, se desloca até a faixa de acesso à crosta terrestre. André Luiz fala, tá bom. Gente, está no livro isso. Está lá no livro. Fala carro, tá, o desenho é tal carro aí, ó. E André Luiz faz isso. Eles dormem lá no posto de socorro, participam dos atendimentos, são muito interessantes, mas não dá tempo de contar. Pega o carro, se desloca até a faixa de acesso, porque tem locais de acesso entre as esferas, que no livro está como campos de saída. São passagens que tem entre as esferas espirituais. E aí ele chega na crosta terrestre. Olha a crosta terrestre aí. Aí seria já no Rio de Janeiro.
Aí ele vê que tem muitos desencarnados caminhando junto com os encarnados. André Luiz. Mas em uma casa não entrava nenhum. Em várias casas, carros entrava. Por que não entrava nessa casa aí? O que vocês acham? Sal grosso? Espada de São Jorge? Alho? O que é que impedia? Incenso, passava incenso todo dia de manhã. Outro dia eu ouvi falar de carvão. Só quer fazer churrasco e fala que carvão resolve, afasta espírito. Gente, existem algumas matérias, como o próprio sal grosso, eles têm propriedade energética. Vou falar que não tem, mas são propriedades energéticas passivas. Ou seja, não faz nada. Qualquer espírito minimamente consciente dá risada. Está passando incenso lá e está de braço cruzado rindo de você. O que muda tudo? Qual que é a nossa principal ferramenta? A mente. A mente é a ferramenta do espírito. Como que você afasta espírito ruim? Tendo hábitos mentais saudáveis. Quem tem hábitos mentais saudáveis, tem naturalmente uma atmosfera psíquica saudável. Está em sintonia com amigos espirituais. E onde tem espíritos evoluídos, amigos espirituais, não tem amigo infeliz. Então não adianta um espírito infeliz estar aqui berrando comigo. Se eu estou com um padrão vibratório elevado, ele não me influencia. Então não adianta eu carregar pedra, carregar o que for nos bolsos, não vai mudar nada se minha mente não muda. Eu preciso fazer a reforma íntima. E aí nós temos questões de escolha, porque ser um espírito imperfeito, todos nós somos. É óbvio, estamos aqui em evolução. Isso é uma coisa. Outra coisa são os hábitos diários. Mesmo você imperfeito, você pode reservar 2 minutinhos do dia para fazer uma oração. Mesmo sendo imperfeito, você pode fazer evangelho no lar 1 vez por semana. Mesmo sendo imperfeito, você pode participar de algum programa de caridade. Mesmo sendo imperfeito, você pode ler algo bom. Tudo isso vai alterar a frequência vibratória da sua mente. Vai te colocar em sintonia com os espíritos superiores, com os amigos espirituais, com o seu espírito guia, com o seu anjo da guarda. Vai alterar a sua frequência vibratória de todo o ambiente que você está. E o que tinha nessa casa que o André Luiz falou que os espíritos não entravam? Era uma casa em que uma mãe viúva, cuidando de 4 filhos, faziam o evangelho no lar. E como eles faziam o evangelho no lar de forma séria, periódica, compromissada, havia uma natural barreira vibratória, que os próprios espíritos inferiores não queriam entrar lá, porque não era um ambiente que eles gostam. Era um ambiente naturalmente protegido. Olha aí a família, que bonitinhos, né? Olha eles fazendo evangelho no lar. Fica com luz assim? Fica. Pode fazer que vai ficar. Olha o pessoal participando. Gente, evangelho no lar é o básico do básico do básico do básico do espiritismo. Ele é básico. É incompreensível a pessoa ser espírita e não fazer evangelho no lar. É incompreensível. É o básico. Então vamos sair daqui e já vamos marcar quando que vai fazer. 1 vez por semana, 15 minutinhos, 20 minutinhos, reúne a família e faz. Eu moro sozinho? Faz sozinho. Meu marido não quer? Faz sozinho. Faz no horário que ele está lá e convida ele, sem brigar, né? Que é hora de orar, não é hora de brigar. Se aceitar, aceitou. Se não aceitou, você faz sozinho. Um dia ele vai aceitar. Ao contrário, um dia ela vai aceitar. Mas faça. Isso muda tudo. Você leva uma proteção espiritual para sua casa. Seus amigos espirituais, sabendo que naquele dia, aquela hora, você vai fazer evangelho no lar, visitam a sua casa, limpam o ambiente, dá paz, fluidifica a água. Se há um espírito infeliz, doente, é retirado, levado para uma instituição de socorro. A harmonia muda, todo mundo dorme melhor, todo mundo vive melhor. É qualidade de vida, é inteligência. Você não quer viver melhor? Isso é o básico para viver melhor.
Então façam o evangelho no lar. É normal quando você, quem não faz, né? Vou começar a fazer. É normal estar chegando a hora, eu vou ficar quieto, vou fingir que esqueci. Né? Seu anjo da guarda está ali do lado, você está achando que você está... Vou ficar quieto que ela esquece também. Vou ficar quietinho. Por quê? Primeiro que você não tem esse hábito. E tudo é hábito. Segundo que é normal você ter obsessores. Que não querem que você mude a atmosfera espiritual da sua casa. Porém, se você insistir, vai criar o hábito e aí vai mudar. Vai estar chegando a hora, você olha, eu não posso esquecer, hein? Você até fala, olha, está chegando a hora do evangelho no lar, hein? Não vamos esquecer. Sem contar quem tem filho, ensinar isso para os filhos. Então, façam evangelho no lar. Para conseguir avançar mais um pouquinho, tem muitas histórias, mas eu quero falar de mais uma. Aqui, rapidamente. André Luiz dando passe em espíritos enfermos. Porque todo mundo é espírito, né? Nós também somos. São espíritos desencarnados. Eles estavam em atendimento. E ele dá um passe numa senhora que não enxergava. Apesar de desencarnada, trazer isso na mente dela, repercutindo no corpo espiritual, então ela não conseguia enxergar. E com a ajuda magnética do André Luiz, ela volta a enxergar. Ele fica todo feliz, fica todo eufórico. Aí chega o mentor dele e fala, André, se controla, você não fez nada. Quem fez foi Jesus, quem fez foi Deus. Isso foi mero instrumento. Então, olha a vaidade, olha o orgulho. Vamos nos lembrar que você teve a oportunidade de ser instrumento. Então, somente isso. Olha como a gente tem que trabalhar a nossa vaidade sempre e o orgulho. Aí só falar disso daqui, que isso daqui é muito legal, para a gente encerrar. No final eu vou querer ler uma frase do André Luiz, do Emmanuel. O que é isso daí? É uma palestra. Vocês já devem ter ouvido esse mito. Eu fui assistir a palestra, mas eu me desdobrei e fui trabalhar. Não é? O pessoal dorme na palestra e fala que se desdobrou. Vai falar que não. Estou falando de ninguém que está dormindo, não. Estou falando que isso ocorre em todas as casas espíritas. E eu sempre sou de família espírita. Então, várias vezes eu falei, mãe, gostou da palestra? Minha mãe, não, me desdobrei. Aí eu, como assim? Eu fui fazer atendimento espiritual desdobrado. Gente, vocês acham que a equipe espiritual da casa quer que na hora da palestra você durma e vá trabalhar? Não. Não. Isso é mito. Você dormiu porque é normal. Né? Um ambiente gostoso, harmônico, de paz. Palestra quando é à noite, de manhã é mais difícil. Mas também pode acontecer, se acordar sonolento e tudo mais. Parece que tem um café, né? Mas, à noite, muitas vezes, a pessoa trabalhou o dia inteiro, né? Tomou banho correndo, foi pro centro, chegou lá 8 horas da noite e sentou. Foi a única hora do dia que ela parou. É normal sentir sono. É normal dormir. Mas isso não é desdobramento. Você não está trabalhando. Não está. Compra chiclete, leva house preto, toma café, levanta, vai lavar o rosto e volta. Não alimente essa ideia. Está errado. A hora que você está na palestra é para ouvir. Porque às vezes o palestrante, por pior que ele seja, ele vai te falar algo que os seus amigos espirituais vão utilizar para te ajudar na reforma íntima. Em verdade, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que muitas vezes você adentra a casa espírita e o seu obsessor não consegue, porque tem todo um controle também no mundo espiritual. Ele fica lá na rua te esperando, mas você tem uma ligação mental muito forte com ele. E aí, ao contrário, ele te induz a dormir. Ele fala, tá chegando uma hora lá da palestra que se ele ouvir isso, ele vai querer fazer evangelho no lar, aí vai prejudicar. Deixa eu pôr ele para dormir. E aí ele começa a mandar emissões mentais para tentar fazer você dormir. Ou ficar pensando em besteira. Porque, por exemplo, que nem os espíritos encarnados conseguem ver nossos pensamentos. Porque quando nós pensamos, nós formamos telas mentais. Essas telas mentais são arrojadas na atmosfera. Ficam na nossa atmosfera psíquica. Então eles conseguem. Aí o André Luiz vendo, ele vai descrevendo. Outro pensando, a moça pensando na família, outro pensando no trabalho, daí pensando no rapaz, né? Tudo que vocês estão pensando aí, eles veem. Pensando no futebol, né?
Tem jogo do Corinthians já tarde, o pessoal está pensando. No churrasco, está chegando a hora do churrasco, né? Em vez de pensar na palestra, lá, eles estão vendo tudo isso daí. Deve ser novela, não sei o que é isso. Ou dormindo mesmo. Está desdobrado. Está lá trabalhando em algum lugar. Está nada, está dormindo. A outra também dormindo, né? Sempre tem uma turminha dormindo. Então, gente, a gente tem que estar atento, tem que aproveitar o tempo. Já saiu de casa, já veio para o centro espírita, vamos aproveitar. Alguma coisa sempre será utilizada. Até porque no estudo do Espiritismo é assim mesmo, a gente vai vencendo barreiras mentais. Tudo isso que eu passei para vocês, eu precisei passar. Porque em desdobramento eu ia lá, ia numa esfera espiritual, olhava aquilo lá, voltava, lia que o mundo espiritual era o espiritual, não tinha matéria. Mas eu acabei de ver matéria, não tem matéria. E eu ficava naquilo, não entendia. Lia, quando eu achei André Luiz, aí eu me realizei, porque tudo que estava lá, eu falei, nossa, é isso mesmo. Então a gente tem que ir vencendo barreiras que ajudam no despertar da nossa mente, no entendimento de que somos filhos de Deus e devemos viver